Fala, meus queridos do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos. Não é de hoje que a gente sabe que a Rede Globo está sendo um pouco importunada pelas mídias sociais, principalmente em relação à sua audiência. Eles tentaram umas empreitadas aí de streaming, Globoplay, sabe-se que o Globoplay dá mais prejuízo do que lucro, aliás, muito prejuízo. E aí vem uma bomba hoje aqui de um jornalista, David Agape, aí do Twitter, falando, Twitter Files, né? Falando que a Rede Globo teria aprontado uma pegadinha em relação à censura. Ah, meu amigo, minha amiga. Meu amigo, minha amiga, será que é verdade? David Agape, o que é que só você viu? Conta pra gente. Você vai deixando aqui o seu comentário. Se inscreva aqui no nosso canal, que é o canal que mais cresce, porque já descobriram que é aqui que vem a verdade, né? A transparência do Brasil tá aqui. Aqui não tem Brasil, um país de tolos aqui em cima, né? Então, eu não sou obrigado a falar o que o governo quer, não, meu amor. Tá bom? Você vai deixando aqui o seu comentário, se inscreva, ative o sininho das notificações e eu quero o seu comentário, sim. Você concorda? Olha só a bomba que você está assistindo aqui. É um vídeo bem curtinho, tá? Vamos repercutir e vamos interagir com ele. Diga-me, meu amigo, David Agape. O advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin, afirmou ter documentado um ecossistema de desinformação. Presta atenção, isso é muito grave. Interessante pontuar que a Rede Globo, que eu não tenho nada contra, tá? Publicou esse relatório como se fosse uma investigação policial já finalizada. Não colocou que era uma suspeita, nem destacou que era uma investigação interna de um partido, de um candidato político, ou seja, tinha todo o interesse em acusar os seus adversários. Então, muitos conflitos de interesse, e a Globo publicou isso sem critério algum. E Alexandre de Moraes, ele acatou prontamente esse pedido e censurou em massa os adversários de Lula. Nossa equipe fez uma análise e encontrou pelo menos 80 personalidades e entidades, empresas censuradas nas redes sociais no último período eleitoral. Muitos vão falar, nossa, mas é pouco, né? Só 80? Não, são personalidades, políticos, são artistas, são influenciadores, e isso não entra o povo em geral, que provavelmente é muito mais. No entanto, nós não temos como saber quantas pessoas foram censuradas. Por quê? No ano passado, o jornal Folha de São Paulo solicitou, via Lei de Acesso à Informação, o TSE, dados sobre contas bloqueadas ou removidas durante o período eleitoral. E o TSE negou esse acesso. Ou seja, o sigilo permanece. Democracia. Não sabemos a extensão total da censura durante o período eleitoral. Eu vou destacar alguns casos transparência de pessoas censuradas durante esse período. Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Avan, foi censurado nas suas redes sociais, Twitter, YouTube, entre outros. O Twitter, por exemplo, tinha mais de 800 mil seguidores. Vou deixar em tela cheia para vocês verem todos. Qual foi o crime do Luciano Hang? Participar de um grupo de WhatsApp com empresários que faziam vários comentários. O TSE, a partir de uma reportagem do portal Metrópolis, que obteve prints dessas conversas, censurou não só o Luciano, mas os outros empresários que participavam do grupo. Só que o Luciano Hang, qual que era a denúncia, tá? Importante destacar, é que esses empresários defendiam um golpe de Estado. Vou destacar um dos comentários. Olha, eu prefiro um golpe de Estado do que a eleição do Lula. Só que esse comentário não foi feito por Luciano Hang. Hang não fez nenhum comentário, seja de golpe ou seja do que for, nesse grupo. Mas mesmo assim ele foi censurado. E ainda permanece. Homero Marchese, ou Marchese, né? Não sei como pronuncia, é advogado e deputado estadual pelo Paraná, foi censurado em novembro de 2022
por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E segundo o deputado, os seus advogados só tiveram acesso ao processo cerca de 17 dias após ele ligar. Eles tiveram que ligar para o gabinete do ministro de Moraes para entender o que foi que aconteceu. E aí eles descobriram que o Homero, ele reproduziu nas redes sociais, ele publicou nas redes sociais um banner com o endereço do hotel, né, um banner que continha, tá, o endereço de um hotel em Nova York, onde discursariam os ministros do Supremo. No entanto, esse banner era público na internet. Mesmo assim, a conta foi censurada, sem direito a que a pessoa pudesse pleitear ou reclamar. Vários jornais, veículos de imprensa e jornalistas foram censurados durante as últimas eleições. Vou destacar o jornal Gazeta do Povo, sofreu censura do TSE por causa de uma publicação que citava o apoio notório do presidente Lula, do candidato Lula na época, à ditadura da Nicarágua. A Rádio Jovem Pan foi proibida pelo TSE de discutir fatos envolvendo a prisão de Lula. E foi proibida de discutir isso, de falar sobre isso em toda a sua programação, seja no rádio, seja na TV, ou seja nas plataformas digitais. E uma multa diária de R$25 mil foi estipulada para jornalistas ou a emissora em caso de descumprimento. Isso resultou na saída de vários jornalistas renomados Pavinato, da Jovem Pan, como Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Depois Pavinato, Thiago Pavinato. Depois, inclusive, só fazer um acréscimo, o Ministério Público chegou a pedir o cancelamento de 3 frequências de transmissão concedidas à Jovem Pan, alegando alinhamento com campanhas de difamação, desinformação. Perdão. Absurdo. Isso aí é ditadura. Isso é ditadura. O antagonista é a ditadura da comunicação. Censurado também, obrigado a deletar uma reportagem que trazia áudios de um membro de uma conhecida facção criminosa, manifestando preferência pelo candidato Lula, além de ser proibido de mencionar a censura em artigos subsequentes, ou seja, mais um caso de censura prévia. É importante destacar que, inclusive eu escrevi uma reportagem sobre isso, que o apoio das facções a Lula não é novo, ele é antigo. Vem desde a década de 90, década de 80. Esta facção, inclusive, chegou a colocar uma bomba num prédio, olha que grave isso, privado, na Bolsa de Valores, para tentar forçar o voto em Lula. Coagiu familiares de presos para que eles votassem em Lula. Então, esse apoio não é novidade para quem acompanha a história. Exato. No entanto... Muito bom, era isso. É esse o contexto que a gente precisa aqui, né? Então, fala uma coisa para mim. Você que acompanha o jornalismo da TV Globo, qual a crítica que ela fez até agora no governo Lula em relação ao governo? E qual eram as críticas que a Rede Globo fazia quando o Bolsonaro estava no poder? Eles cutucavam, né? Tava falando de uma situação ali, daqui a pouco... mas olha o que o Bolsonaro fez aqui. Hoje ele foi lá no cercadinho sem máscara. Não que ele tá certo de ir no cercadinho sem máscara. O que eu digo assim, tava muito mais exposto e ficou muito escancarado que o ódio que eles tinham do Bolsonaro era simplesmente uma questão de verba. Notícias de bastidores dão conta que a Globo teve um lucro absurdo nesse primeiro ano de mandato aqui do Lula. Então o jornalismo ele não pode ser vendido. O jornalismo ele não pode se basear por lucro. Tanto que a maioria dos jornalistas que eu conheço é quebrada. A maioria do jornalista ele morre com honra, mas sem dinheiro no bolso, porque ele não é vendido. Então por que as emissoras têm que falar bem do candidato que mandou verba e tem que falar mal do candidato que cortou verba? Quem é que disse
que o governo é obrigado a dar verba de qualquer que seja a origem para emissora de televisão. Aonde que está isso? Aonde que está na nossa Constituição? Mas é o jogo. E é por isso que eles amam o Lula. E é por isso que eu venho aqui e taco o pau, porque o Lula faz essa velha política. E o Bolsonaro não quis fazer. E pagou o preço por não fazer. Se ele faz o jogo da Globo, o Bolsonaro estava eleito de novo. Mas aí você quer o cara que faz o mesmo jogo? Então deixa o Lula mesmo. Será que a Rede Globo, as pessoas, a sociedade não está enxergando que a gente cansou da velha política? E não é porque vai dinheiro para a Globo que tem que falar só bem do candidato. A Jovem Pan, de um monte de emissora que teve aí, foi a que não pegou verba do governo. Hoje a Jovem Pan já está muito mais amaciada. Você vê a Jovem Pan fazendo um carinho, desmentindo algumas fake news da direita, porque existe também. Tem fake news da extrema-direita e da fake news da extrema-esquerda. Então a gente está aqui e está crescendo o canal sem incomodar ninguém, porque a gente só está falando verdade. O nosso canal ele está tão redondinho, mas tão redondinho, que para falar mal do nosso canal vai ter que inventar uma mentira. Qual a mentira que será que vão inventar do nosso canal? Porque quando a extrema-esquerda mente, a gente arregaça. E quando a extrema-direita mente, a gente arregaça também. A gente não tem que ser fã de político A ou B, a gente tem que ser fã do nosso país. A gente tem que amar o Brasil de verdade. Não é com bandeira de A ou B, não. Porque A ou B vai errar. Então você tem que ter um centro, uma isenção, para você não condenar ninguém erradamente e não puxar a bandeira para o lado errado. O que eu conheço de lulista arrependido, você não tem ideia. Assim como eu conheço bolsonaristas arrependidos também. Mas são menos. E o que eu conheço, e agora aqui é o mais grave, gente que votou no Lula porque não gosta do Lula, mas odeia o Bolsonaro, e gente que votou no Bolsonaro porque não gosta do Bolsonaro, mas odeia o Lula. Isso tem que parar. Eu sei que não são as duas melhores pessoas do mundo para estarem ali. A gente no Brasil tem 200 milhões de habitantes. A gente tem pessoas melhores, mais capacitadas, que falam melhor, que se articulam melhor, que podem ser honestas. A gente não precisa só deles dois. Mas como está polarizado para os dois lados, a gente tem que escolher um. E aí escolhe, né, o que mais identifica com você, o que tem valores que se identificam. Essa questão que ele falou de facção criminosa, isso aí foi visto em vídeos no final aí da eleição de gente no presídio fazendo L. Ou eu estou mentindo? Por quê? O presidiário escolhe um lado. Ele escolhe um lado. Ele vai escolher um militar ou um cara que já fez vista grossa para algumas coisas. Tá aí a lei da saidinha aí que ele amaciou. Ele amaciou na canetada. Não tem que ter saidinha nenhuma. Não tem que ter saidinha. Ou então botar todo mundo no presídio de segurança máxima, que nem lá de Mossoró, que eles são obrigados a fugir. Ninguém foge no Brasil, Thiago. Por que não foge? Porque tem saidinha. Eles saem e não voltam. Não precisa fugir. Agora, no presídio de segurança máxima, não. Por isso que fugiram. Falei besteira, gente? Deixa aqui seu comentário para mim. Curte, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Eu te espero aqui, tá?